Quem fala conosco sobre a situação do ministro do Supremo, Dias Toffoli, é o procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, professor de Direito Penal, César Dário Mariano. Boa noite, professor. Boa noite, Lene. Boa noite, Felipe. Estou à disposição. Professor, um fato inédito no Supremo. Um ministro teve uma arguição de suspeição, né, contra ele nesse momento. Está sendo realizado nesse momento. Nunca houve isso no Supremo. Vários fatos levavam a imaginar que podia haver. Dessa vez, chegou num ponto que as provas contra Dias Toffoli são tão grandes que não tinha outra solução dentro do Supremo? Já deveria ter sido arguida a suspeição há muito mais tempo. Porque todas as vezes que há uma dúvida de que efetivamente mais para frente poderia surgir um caso evidente de suspeição, uma prova que demonstrasse, o juiz já deveria ter se afastado do processo. Isso é o que normalmente acontece em primeiro grau, acontece nos tribunais, acontece até com os próprios membros do Ministério Público. Numa dada oportunidade, por muito menos, eu me afastei de uma investigação. Uma simples menção a uma pessoa que eu conhecia no procedimento investigatório já foi suficiente para eu me afastar. É triste realmente que isso ocorra, porque todas as vezes que é reconhecida, seja um impedimento, seja a suspeição do magistrado, todos os atos praticados por ele, todos os atos decisórios são considerados nulos, absolutamente nulos, não tem validade nenhuma. Eles devem ser refeitos. E o problema maior ainda é que nem deveria haver a investigação por parte de um magistrado. O magistrado não investiga, não existe na nossa figura, ou no nosso sistema, a figura do juiz investigador. Aliás, o artigo 2º-A do Código de Processo Penal, que inclusive foi reconhecida a sua constitucionalidade pelo próprio Supremo Tribunal Federal, diz expressamente: magistrado não pode investigar. Isso é norma expressa, e já era assim mesmo antes da vigência desse dispositivo. O nosso sistema constitucional adotou o sistema acusatório de processo, em que há nítida divisão entre quem investiga, quem acusa e quem julga. Então é um problema muito sério, porque é algo inédito tanto na Suprema Corte quanto nos demais tribunais, porque não há possibilidade de magistrado investigar. Nas demais instâncias, isso não ocorre. Quando o magistrado investiga, ele não pode participar do processo, ele está impedido por ter interesse. Então, quer dizer, todas as vezes que se descumpre uma norma processual, uma norma constitucional, o problema vai simplesmente aumentando, vai aumentando de tal maneira que o grande problema é chegarmos no final de uma investigação e tudo ser considerado nulo, as provas todas serem consideradas nulas. Então é uma pena isso ter acontecido. E sabe o que é pior ainda? É que juiz considerado suspeito é alvo de processo de impeachment. A norma expressa nesse sentido. Magistrado que é suspeito decidiu, é impeachment, é processo de impeachment que deve ser instaurado. É muito triste isso ter ocorrido. Mesmo, é muito mais grave do que aquele episódio do Vaza-Toga, por exemplo, envolvendo Alexandre de Moraes. Claro que são contextos diferentes, mas em termos de escândalos, a gente fala de um nível muito mais alto envolvendo o Supremo. Agora, procurador, eu vi um nome do David Easton, que foi um cientista político canadense-americano, ele que foi capaz e também autor da introdução da teoria dos sistemas na ciência política, e ele fala muito sobre legitimidade específica de um processo já ocorrido ou difusa que leva para uma coisa mais estrutural do Supremo Tribunal Federal em termos realmente de chancela, de valor ali legítimo e de confiança estrutural no sistema. Esse caso do Toffoli pode levar a um questionamento de legitimidade difusa, porque falamos de um processo policial, de um envolvimento de um ministro da Alta Corte brasileira. Qual é o grau de realmente preocupação que a gente deve olhar para um questionamento em termos estruturais do sistema judiciário brasileiro?
Se isso tivesse ocorrido nos Estados Unidos da América, praticamente todos os processos em que o magistrado oficiou seriam considerados nulos. É um grande problema quando se verifica a suspeição de um ministro. Isso pode levar, sem dúvida nenhuma, vai levar a diversos questionamentos. Porque o ministro Toffoli, inclusive, ele foi o responsável pela anulação de diversos processos da Operação Lava Jato, de forma monocrática, muitos deles. Tudo isso vai acabar sendo questionado, porque nós temos realmente uma quebra da confiança no sistema, uma quebra da confiança na legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque, da mesma maneira que aconteceu com o ministro Dias Toffoli, a pessoa comum vai pensar, e será que não está acontecendo com os demais ministros? Será que isso daí não contaminou todo o tribunal? É um grande problema quando, dentro de uma democracia, se perde a confiança na excelsa corte, na Corte Suprema, aquela que dá a última decisão e não tem a quem recorrer. Por isso, acredito que, em situação desse tipo, o Supremo Tribunal Federal vai agir, e vai agir rápido, justamente para não contaminar essa confiança no sistema que já foi, de alguma maneira, abalada, mas para restabelecer a confiança nesse sistema. E para se restabelecer a confiança nesse sistema, primeiro, o magistrado deve ser afastado, porque já há elementos suficientes, no mínimo, para colocar em dúvida a sua parcialidade. Segundo, pode ser instaurado um processo de impeachment, sem dúvida nenhuma, porque é o que diz a lei. E numa situação ainda muito pior, mais grave, espero que isso não ocorra, não sei nem se há elementos, existe um delito que se chama de impedimento, obstaculização, de investigação de crimes relacionados à organização criminosa. Então, pode até ser que, num futuro, eu não sei, espero que não tenham elementos para isso, estou falando simplesmente em tese, a ocorrência de um crime muito grave previsto na lei de organizações criminosas. Porque todas as vezes que há um impedimento ou de alguma forma é dificultada a investigação de crimes relacionados à organização criminosa, o próprio crime de organização criminosa, e o autor pode ser qualquer um, pode ser uma pessoa comum, pode ser um funcionário público, pode ser um promotor, pode ser um delegado, pode ser um magistrado de qualquer instância. Nós estaremos falando de um crime muito grave. Não tenho elementos para isso no momento, porque dependeria de dolo. Mas, infelizmente, é algo que pode ocorrer. Em tese, seria possível a ocorrência. Tomara que não. Bom, procurador, as consequências práticas. Toffoli, por exemplo, fica impedido só nesse caso? Ou pode transbordar para outros casos que não tenham nada a ver com Master, mas assim, olha, nesse momento que você está em suspeição, é melhor você parar com todos os processos, com todas as relatorias. Como é que funciona isso na prática? Avançando esse processo, ele já deve parar, ser retirado dos processos, dar um tempo, não votar mais em plenário, continua votando em plenário. Qual é a atuação dele durante o período que está sendo tratado o assunto e depois, né? Aí, bom, depois, se houver uma outra situação, aí é o desfecho e seria ele sair do Supremo. Mas durante esse processo todo, o que deve acontecer com ele? Acredito que possa ele ser afastado, no primeiro momento, deste processo. Deste procedimento, ainda não há processo, é uma investigação. E de todos os demais relacionados ao Banco Master, seja um relacionamento direto ou indireto. Veja o que aconteceu na Lava Jato. Muitos daqueles processos que sequer houve qualquer tipo de comunicação entre o juiz Sérgio Moro e os demais procuradores acabaram sendo anulados por suspeição do próprio Moro. Esse relacionamento que ele teria com os demais procuradores da Lava Jato. E foi o próprio ministro Toffoli que acabou declarando essas nulidades em razão da suspeição do então juiz Sérgio Moro. Pode ser que, efetivamente, em outros processos, os advogados arguam
a suspeição do ministro. Eles vão ter que demonstrar que há alguma relação dele com o caso do Bancos Master, com o caso do resort, com qualquer outro tipo de relacionamento Vorcaro, com aquelas pessoas ligadas ao Vorcaro, com as pessoas ligadas à empresa do Vorcaro. Seus advogados conseguirem demonstrar isso da mesma maneira que ocorreu com os casos da Lava Jato, nós poderemos sim ter uma anulação em série, seja das investigações, seja de processos já em andamento. Porque um dos efeitos da declaração da suspeição, da declaração do impedimento, é a anulação de todos os atos decisórios e os decorrentes desses atos decisórios. Se é um recebimento da denúncia, desde o recebimento da denúncia, todas as demais decisões serão anuladas. Então, é um problema muito sério. Nós podemos ter um problema orgânico de nulidades em cadeia. Agora vai depender, obviamente, de prova. Agora, quando a gente fala da imparcialidade objetiva, procurador, como é que avaliamos como o Brasil, como a nossa Constituição trata esse princípio em comparação, por exemplo, ou em alinhamento com a Constituição americana, interamericana, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos? Existe uma correlação? Como é que a nível internacional a gente pode também acompanhar esse entendimento desse princípio? A nossa Constituição está alinhada com a Declaração Interamericana de Direitos Humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, muita coisa que há no Pacto de São José da Costa Rica está também na nossa Constituição. Inclusive a imparcialidade do magistrado. Isso não está apenas na nossa Constituição, que a gente fala do princípio do juiz natural, né? Aquele juiz acima de qualquer suspeita, aquele juiz que o feito não é direcionado a ele, é sorteado, também se encontra no Pacto de São José da Costa Rica. Na realidade, se encontra em todas as legislações democráticas do mundo. Juiz parcial não pode atuar no processo. Isso daí se aprende no primeiro ano de faculdade. Eu vou mais longe. A partir do momento que o magistrado verifica que ele pode ser considerado suspeito, ele deve imediatamente se afastar do processo, porque se ele não fizer a parte interessada, que no caso é o Procurador-Geral da República, pode arguir tanto na fase de investigação, que não é usual, quanto na fase processual. Então, há legitimidade dele. Essa arguição foi feita pela Polícia Federal. Só que eu não vejo nenhum problema em o próprio tribunal, de ofício, já que se trata de uma nulidade absoluta, e a nulidade absoluta pode ser reconhecida a qualquer momento e pode ser declarada de ofício pelo magistrado, do próprio tribunal se reunir, julgar e, se entender o caso, afastar o magistrado compulsoriamente por ele não ser parcial, porque a imparcialidade do magistrado, a imparcialidade dele é um dos pressupostos processuais. Magistrado parcial não pode atuar no processo, porque nós não teríamos um julgamento justo, um julgamento isento. Então, a partir do momento em que há uma relação intersubjetiva entre o magistrado, parte interessada no processo ou parte investigada no processo, ele não pode atuar no feito, porque a sua isenção está comprometida. Ele não pode atuar de maneira nenhuma. Por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir realizar um julgamento justo. Isso é típico da natureza humana. Isso que qualquer magistrado, seja de primeiro grau, segundo grau, quando verifica isso, se afasta. Se não fizer, ele pode ser afastado compulsoriamente pelo órgão competente. Procurador, muito obrigada pela participação. Ótima noite para o senhor e até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos.